Vocês estão conseguindo ver? Alguém pode responder no áudio, por favor, que eu não estou vendo. Estamos, tá ótimo. Tá. Muito obrigada. Então, boa noite, gente. Meu nome é Ingrid Marina, sou das 5 e eu sou uma das 6 monitoras de patologia de vocês. Monitores, na verdade. E aí, o nosso tema de hoje vai ser inflamação aguda. Fiquei sabendo que vocês estão começando patologia agora e no começo parece um pouco assustador, mas vocês vão ver que é um assunto bem tranquilo. Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai ter inflamação aguda hoje. E aí eu separei a aula em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender o que é o dano e o que é inflamação. E aí, quando a gente entender isso, a gente vai entender que ela vai ser feita por 3 fases. Então, entender a alteração de calibre, a migração dos leucócitos e a ativação desses leucócitos. E, por fim, a gente faz umas questões para treinar. É uma aula que eu acredito que vai ser até rapidinha. Aí, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se quiser mandar no chat, eu não estou vendo, mas pode mandar no chat e alguém sinalizar pelo microfone. Sim, começando. Basicamente, antes de tudo, a gente precisa entender o que são as lesões, para a gente entender quais são as respostas que o organismo tem frente a essas lesões. E, basicamente, quando a gente pensa lesão, a gente vai pensar em qualquer dano no tecido. Então, eu vou ter queimadura, infecção, trauma, tóxicos. A gente está todo dia expostos a lesões, a gente está todo dia exposto a danos. Radiação ultravioleta é um dano, a gente tem dano térmico. Basicamente, tudo que vai afetar o tecido vai ser um dano, vai ser uma lesão. Então, a gente tendo esse conceito, aí a gente vai entender qual é a resposta do nosso corpo a essas lesões. E aí, a resposta inflamatória vai ser um conjunto de mecanismos que eles vão ser necessários para que o tecido ele responda a esse dano sem, por exemplo, ceder. É a forma dele de se proteger ao dano. E aí entender que ela vai ser indispensável à vida e entender que não é algo ruim. A resposta inflamatória, na verdade, é algo muito boa. A gente vê como algo ruim porque a gente pensa nos casos de que a gente tem o excesso dela. E aí a gente vai ver que é prejudicial quando tem excesso ou falta. Quando a gente fala de falta, por exemplo, a gente consegue pensar naquelas situações de imunossupressão. Então, aquele paciente ele é imunossuprimido por alguma questão, seja por exemplo, um HIV, AIDS, seja realmente por uso de imunossupressores ou alguma outra doença. Muitas vezes, quando o paciente já está debilitado, está com o sistema imune muito baixo, eles não conseguem se defender nem a patógenos que a gente vê como simples. Então, muitas vezes, acabam perdendo a vida mesmo por causa de uma gripe, já que o sistema imune está baixo. Eu não tenho resposta inflamatória àquele dano. Ou também a gente entende como prejudicial quando está em excesso. E aí, um exemplo que o Paulo gosta muito de dar é durante a Covid, dizendo que o que realmente matava era quando tinha uma resposta inflamatória em excesso, porque a gente vai ver todo o mecanismo da reação inflamatória, mas para dar uma adiantada, basicamente, todos esses mecanismos, eles fazem com que o pulmão ele não conseguisse mais trocar oxigênio, não conseguisse mais trocar os gases com o sangue, e a pessoa tinha óbito, infelizmente, por esse excesso de inflamações. E aí, por último, entender que inicialmente ela é aguda e ela vai durar em torno de 0 até 3, 4 dias. Deixa eu só secar um pouquinho. Ingrid, Oi, Avisa.
Não, era só para avisar, por favor, para liberar uma galera que quer entrar. Ah, show, perfeito. Deu certo. Obrigada por avisar. Certo, continuando. Aí, o que eu trouxe aqui para vocês agora? A gente tem esse esquema e é basicamente entender que a gente vai ter uma lesão e essa lesão vai causar uma inflamação aguda. Que é a forma do meu corpo de se proteger, de se defender dessa lesão, desse dano. Se eu conseguir me defender desse dano só com a inflamação aguda, pronto, eu tenho a resolução já do meu problema e pronto, aí já está pronto para a próxima. Entretanto, se eu não tiver a resolução desse problema em 3, 4 dias, essa inflamação já vai seguindo para ser uma inflamação crônica, que é a aula que vocês tiveram ontem do PV. Hoje a gente vai falar só da inflamação aguda, mas já que vocês já estão estudando sobre essas duas aulas, é bom entender que toda inflamação crônica ela precisa passar primeiro pelo processo de inflamação aguda. Mas se eu tiver inflamação aguda, eu tiver a resolução desse dano, eu conseguir, meu corpo conseguir não sucumbir ao patógeno, pronto, já tem a resolução. Pronto, já tem a resolução. Ai. Tá, seguindo. Como eu comentei anteriormente com vocês, a nossa inflamação, a inflamação aguda, ela vai acontecer em 3 fases. A gente tem alteração do calibre como a primeira, depois a migração de leucócitos e, por fim, a ativação desses leucócitos. A gente coloca como ordem porque é importante para a gente estudar. É mais fácil estudar quando tudo tá separadinho em caixinhas em ordem. Mas também é importante entender que tudo isso vai acontecer junto e misturado, enquanto em algumas partes estão no começo da reação inflamatória, outras já estão um pouco mais avançadas, tudo vai ser bem misturado. Mas, enfim, começando pela alteração de calibre, a gente precisa entender que, inicialmente, a gente tem o trauma, aí esse trauma vai levar a um dano na célula endotelial. E assim que a célula endotelial ela sofre esse dano, ela é capaz de produzir noradrenalina, que vai ser a primeira coisa que vai acontecer quando a gente tem resposta ao dano. E essa resposta, a noradrenalina, ela vai ser responsável pela vasoconstrição, que inicialmente a gente tem uma vasoconstrição que é para tamponar essa lesão e evitar hemorragias. Então, eu vou fazer um coágulo naquele dano, só para ter certeza que o meu corpo não vai ceder a hemorragia. Entretanto, a gente precisa ter em mente que esse processo é super curto. A noradrenalina tem uma meia-vida muito curta. Então, em questão de 15 minutos, essa ação já vai acabar. E aí, agora que realmente chega a parte importante. Assim que acaba esse processo de vasoconstrição que a noradrenalina causa, e dura muito pouco, que é realmente só para tamponar a lesão e evitar a hemorragia, a gente vai ter a vasodilatação, que é basicamente a estrela e o início do nosso processo de inflamação aguda. E aí, para entender mais sobre a vasodilatação, a gente precisa primeiro entender que existem mediadores químicos inflamatórios que vão ajudar a gente a fazer esse processo. Nesses mediadores químicos, a gente tem os mediadores pré-formados e tem os mediadores formados ou induzidos ou neoformados, tem vários nomes. Mas, basicamente, a gente vai começar pelos pré-formados, que são aqueles que são liberados primeiramente. Então, quando eu tenho o dano tecidual, os basófilos e os mastócitos, principalmente os mastócitos, eles vão degranular. Basicamente, eles vão liberar esses mediadores químicos pré-formados e vão ser a histamina, a bradicinina e a hidroxitriptamina, ou 5-HT. Esses são os mediadores químicos pré-formados.
E aí, como tem algumas questões que vocês podem ver que eles vão até pedir as células principais. Então, tem em mente que são os basófilos e os mastócitos, mas principalmente os mastócitos, e saber que eles vão estar em todos os tecidos conjuntivos e geralmente eles estão aderidos a vasos. E aí a gente tem a importância nesse cenário de serem aderidos a vasos, porque basicamente eles vão atuar fazendo a vasodilatação. Então, recapitulando, quando a gente tem um dano tecidual, os basófilos e os mastócitos, eles vão degranular, liberando mediadores químicos pré-formados, e esses mediadores químicos pré-formados têm como representantes principalmente a histamina, mas também a bradicinina e a 5-HT, certo? E aí, a ação dela vai ser iniciar essa alteração de calibre, causando a vasodilatação. Então, assim que esses mediadores são liberados, eles vão se ligar às células endoteliais, vão causar vasodilatação na intenção de aumentar o fluxo sanguíneo. E eu vou aumentar o fluxo sanguíneo porque quando eu tenho um dano tecidual, eu preciso fazer com que os leucócitos eles cheguem naquele tecido. Então, aumentando o sanguíneo vai ser um dos mecanismos que eu vou ter para causar essa chegada dos leucócitos. Então, basicamente, também recapitulando, por causa dos mediadores pré-formados, a gente vai dar início à vasodilatação, que vai ser para aumentar o fluxo sanguíneo. E ela vai favorecer a saída de fluido. Como é que ela vai favorecer a saída de fluido? Aqui eu tenho a parede normal. Deixa eu só aceitar um pessoal aqui. Eita. Aqui a gente vai ter a parede normal. E aí, quando eu dou início ao processo de vasodilatação, principalmente por causa da histamina, essas células endoteliais elas vão se afastar. E com esse afastamento, eu consigo fazer com que tenha um fluxo de líquidos para os tecidos. Eu vou ter a saída, eu vou ter essa saída de fluido para os tecidos. Aqui, ó, como vocês conseguem ver. Pronto. As células endoteliais, elas estão bem juntinhas, e aí eu começo o processo de vasodilatação e eu vou ter a pressão hidrostática para fora, e isso vai favorecer a saída dos fluidos. E aí, é uma das coisas também que o professor gosta muito, que seria o conceito de exudato e de transudato. Quando eu tenho esse afastamento das células endoteliais, eu vou ter a saída desses fluidos. Entretanto, o que eu tenho dentro também dos vasos, eu vou ter proteínas, leucócitos, eritrócitos. Então, quando eu faço esse afastamento, eu vou aumentar a saída do fluido, mas eu também vou aumentar a saída das proteínas. E aí, esse líquidozinho que sai quando a gente se corta e ele tem um aspecto um pouco mais amarelado, vai ser chamado de exudato. Ok, eu tenho a saída do exudato, que vai ser o líquido com um número aumentado de proteínas. As proteínas, elas vão diminuir um pouco a quantidade, como vocês conseguem ver aqui. Aqui tem mais e aqui tem menos. E aí, por fim, eu vou ter a saída do transudato, que seria a continuação da saída do fluido, mas com menos proteína. Então, ela tem menos proteína do que o exudato. Então, basicamente, aqui do lado, até coloquei para vocês que o exudato tem muita proteína e o transudato tem baixa proteína. E aí, essa saída de fluido é uma das formas também que o corpo tem de, entre aspas, limpar essa ferida. Ela vai meio que diluir as toxinas liberadas pelos micro-organismos, ou se não for uma infecção, aquele dano tecidual, ele também precisa ser limpo. Então, essa saída de exudato, transudato,
vai ajudar a diluir esses patógenos, essas toxinas. Certo. E aí, uma das coisas importantes para entender também é que não são em todos os vasos que isso vai acontecer. Eu vou ter esse processo em vasos pequenos, eu vou ter só nos capilares sanguíneos, porque eu tenho... Quando eu penso nos vasos maiores, eu tenho que entender que eu vou ter várias camadas. E assim seria muito mais difícil fazer esse processo de vasodilatação, de abertura de fenda. E também entender que o objetivo final, o objetivo principal da inflamação é levar os leucócitos aos tecidos. Se eu tenho muitas camadas para ultrapassar, é natural que seja mais difícil que os leucócitos passem. Então, basicamente, esse processo ele vai acontecer em pequenos vasos, nos capilares sanguíneos, por só ter túnica íntima. E aí, quando eu penso na inflamação aguda, eu vou ter que pensar nos sinais flogísticos. E eu tenho 5 e 4 principais, que seriam por calor, rubor, edema e pode ter perda de função. Espera, gente. Sim, eu posso ter dor, calor, rubor, edema e posso ter perda de função. Quando eu penso, principalmente no calor e no rubor, eu vou pensar no mecanismo de proteção, de defesa que eu vou ter na inflamação aguda, que eu estou batendo muito na tecla com vocês, que vai ser a vasodilatação. Eu quero aumentar o meu fluxo de sangue. Então, se eu aumento muito o fluxo de sangue, naturalmente, esse tecido vai ficar mais avermelhado, porque eu tenho mais fluxo de sangue. Eu vou ter mais calor também, já que eu vou ter mais fluxo de sangue. A vasodilatação, ela vai causar essa saída de fluidos, né? Então, eu vou ter com a saída de fluidos e também o aumento do fluxo de sangue, a formação do edema, desse inchaço. Por fim, eu tenho dor, que ela vai ser tipo um mecanismo para eu evitar mais lesões. É como se eu pegasse o limiar de dor e diminuísse, para que eu evitasse que aquela pessoa faça mais traumas e em um tecido que já está lesionado. E aí, se essa inflamação ela for muito intensa, ela se prolongar, eu posso ter perda de função. E aí, seguindo, voltando para aquele esquema que a gente trouxe, os mediadores pré-formados, que foi esses que eu citei para vocês, mas principalmente a histamina, eles vão causar essa vasodilatação, mas eu tenho que ter em mente que eles têm uma meia-vida curta. Então, eles duram de 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos é um tempo suficiente para eu conseguir combater aquele patógeno, aquele dano, aquela lesão? Não. Então, o meu corpo ele precisa continuar com o processo inflamatório para ele conseguir não sucumbir ao dano. Então, os mediadores pré-formados, eles são liberados meio com uma forma de emergência, digamos assim. Eles já estão prontos e aí eles são liberados para que o processo de inflamação já comece e eu já comece a defender o meu corpo. Mas eles têm essa meia-vida curta. E aí, o que é que eu vou fazer quando essa vida útil acabar dos mediadores pré-formados? A inflamação vai acabar? Não, eu preciso continuar com a inflamação.
E eu vou continuar com a inflamação por meio dos mediadores químicos formados ou induzidos, ou também, como tem na prova de vocês, neoformados. Elas são as citocinas inflamatórias, representadas pelo TNF-alfa, o L1 e o IL-6. E aí, essas citocinas inflamatórias, elas vão continuar esse processo de vasodilatação e eles vão ter uma meia-vida um pouco mais longa, cerca de 4 dias. Então, eu vou conseguir manter esse processo de inflamação aguda por um pouco mais de tempo, já que eu preciso que essa inflamação continue. E aí, tudo bem, eu tenho esse processo de inflamação, eu vou ter os mediadores pré-formados, que vão dar uma vasodilatação durante uns 30 minutos, mas eu preciso continuar, então eu vou ter as citocinas inflamatórias que vão continuar com essa vasodilatação, esse processo inflamatório. Mas eu tinha falado anteriormente que o excesso delas pode... o excesso de inflamação pode ser também prejudicial. Então, antes da gente entender como eles são liberados, a gente também precisa entender como eu posso... Não, antes de entender como eu posso diminuir esse processo inflamatório, eu preciso entender como que eles são produzidos. Então, basicamente, a produção das citocinas inflamatórias, elas vão acontecer por meio do NF-κB. É o fator nuclear κB. Que as histaminas, lembra das histaminas lá no início? Elas se ligam ao fator nuclear κB, que é o NF-κB. Esse NF-κB, ele é uma proteína que vai estimular a produção de citocinas. E ela vai estar presente em todas as células do corpo. Então, basicamente, eu consigo conter esse processo inflamatório? Eu consigo diminuir, barrar a produção de citocinas? E a resposta é sim, existem medicamentos para isso e são os corticoides. A função dos corticoides vai ser bloquear o NF-κB. Então, se eu bloqueio o NF-κB, eu vou diminuir a estimulação que eu tenho de produção de citocinas por meio dos macrófagos. Eu diminuo a produção dessas citocinas, logo eu diminuo essa inflamação. Então, eu gosto de recapitular, eu não sei se funciona para vocês, mas para mim funciona. Então, voltando lá do início, eu vou ter a liberação dos meus mediadores pré-formados, e o maior representante seria a histamina. A histamina vai iniciar o processo de vasodilatação, que vai durar pouco, mas enquanto ela faz essa vasodilatação, ela também vai estimular o fator nuclear κB para já iniciar a produção de citocinas. As citocinas inflamatórias que eu comentei com vocês, que tem uma vida um pouco maior, uma vida que vai durar uns 4 dias, vai conseguir levar em frente a inflamação. Então, lá no início, eu vou ter a liberação dessas histaminas que vão causar vasodilatação, mas também vão avisar aos macrófagos para produzir as citocinas, porque essas citocinas que vão ser importantes para seguir com o processo de inflamação aguda. E aí, se eu tiver com muita inflamação, eu posso diminuir esse processo inflamatório com os corticoides, que vão bloquear o NF-κB, que estimula a produção de proteínas. E aí, uma coisa também que a gente tem que ter em mente é que o cortisol, ele é um corticoide endógeno. Então, a gente tem um meio de controlar a própria inflamação. Nosso corpo consegue fazer isso. E aí, seguindo, saindo das alterações de calibre, a gente vai para a migração dos leucócitos. Então, entender. Primeiro, eu vou ter os leucócitos que eles estão no sangue. E aí, quando eu tenho um dano no meu tecido, eles precisam ir para esse tecido. Então, eu preciso ter mecanismos para fazer com que
esse leucócito saia do vaso e vá para o tecido. E aí esse processo vai chamar de transcitose, que é a saída do leucócito do vaso para o tecido. E aí vai necessitar da vasodilatação prolongada das citocinas, e aí a gente já começa a ver isso. Aqui, nessa primeira imagem, a gente tem como funciona normalmente. A gente vai ter a água e os elementos pesados, eles ficam no meio. As células, os eritrócitos, eles ficam no meio dos vasos. Quando eu tenho o processo de vasodilatação, eu tenho a separação das minhas células endoteliais e esse fluido não sai. Ele tem a extravasação do fluido, extravasamento do fluido. Então, os elementos celulares que normalmente ficam no centro, eles vão sofrer um processo de marginação celular. Eles vão ficar aqui, ó, mais perto da parede do vaso, onde eu estou colocando a setinha. E aí eles vão assumir uma posição mais periférica ao longo da superfície endotelial. E aí isso vai ser importante porque a gente vai iniciar um processo de desacelerar esses leucócitos para que eles consigam sair do vaso e ir em direção dos tecidos. E aí eu vou ter, para me ajudar a fazer isso, moléculas de ligação, que vão ser as selectinas e as integrinas. Na inflamação, o endotélio ele vai ativar moléculas de ligação. E aí, como eu vou ativar essas moléculas? Primeiro, eu vou ter a participação das histaminas e a participação das citocinas. As histaminas, elas vão estimular as selectinas, que as selectinas, elas têm uma ligação um pouco mais fraca. E aí, vai ser responsável pelo processo de rolamento das células. E o que é que seria esse processo? Eu já volto para esse slide, só para mostrar aqui uma foto para vocês. Essa minha célula está vindo muito rápido por causa do fluxo de sangue, que realmente é muito rápido. Quando eu tenho a saída de fluido, essas células elas vão se aproximar um pouco mais dessa parede endotelial, e aí tá vendo eu não sei explicar esse negócio aqui, essas coisinhas vermelhas, elas vão ser as moléculas de ligação. E aí é como se os meus leucócitos eles se aproximassem e cada vez que eles passassem por essas moléculas de ligação, eles ficassem presos por um pouquinho de tempo. E aí ele vai sofrendo um processo de desaceleração. Então, voltando aqui. As histaminas, elas vão estimular as selectinas, que vão fazer uma ligação fraca, então elas não vão parar o leucócito, mas elas vão conseguir fazer com que eles se desacelerem um pouco. Enquanto que as citocinas vão estimular as integrinas, que também é uma molécula de ligação, mas tem uma ligação muito mais forte. Então, elas vão fazer uma adesão mais firme. E aí a gente chama das moléculas de adesão celular, as CAMs. E aí tem a IPCAM, ECAM. E aí ela tem essa ligação mais forte, vai causar uma adesão mais firme desses leucócitos. E aí isso vai ser importante para a gente ter a saída desses leucócitos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como eu mostrei para vocês, eu vou ter aqui as moléculas de ligação, que vai fazer com que esse leucócito comece a desacelerar. E aí, tá aqui, ó. Eu tenho as selectinas. Então, o leucócito que está aqui no meio do vaso, ele começa a ter um processo de marginação, e ficar mais perto da parede do vaso. Quando ele fica mais perto da parede do vaso e existe o estímulo de histamina para as selectinas e de citocinas para as integrinas, eu vou ter uma desaceleração desse leucócito para que ele, tal momento, vá desacelerando ao ponto de realmente aderir a uma parte da parede do vaso para que ela consiga sair. E aí, ó, pronto, seguindo aqui nessa imagem, a gente vai ter o processo de transmigração
transexitose, que seria a adesão firme do leucócito, que vai possibilitar que eles atravessem a parede endotelial em direção ao tecido inflamado. E aí isso vai possibilitar que eles cheguem no tecido, no sítio de infecção. E aí, tudo bem, eu tenho a saída desses leucócitos para o tecido de infecção, do sítio de infecção, mas como é que eu sei? Como é que os leucócitos sabem que eles precisam ir para essa parte do tecido em si? Como é que eles sabem que eles precisam sair naquele local em si? E é basicamente pelo processo de quimiotaxia, que ele vai ser sinalizado por citocinas. É quase como se fosse a gente com fome e a citocina fosse, sei lá, o cheiro de comida, a gente tem a tendência a se direcionar para onde está vindo o cheiro. Então, é basicamente assim que funciona com os leucócitos. O local que eu estou tendo o dano, estou tendo a lesão, a infecção, tudo, eu vou liberar citocinas. Essas citocinas vão fazer o processo de quimiotaxia, que seria atrair esses leucócitos para o tecido que foi lesionado, por meio dessas citocinas que causam o processo de quimiotaxia e sinalizam os leucócitos para que eles cheguem no tecido inflamado. Certo. Eu consegui sinalizar os meus leucócitos que eles deveriam chegar no tecido que foi lesado, mas eu também preciso ter um momento de ativação desses leucócitos. Então, a citocina, que ela faz tudo no mundo, ela também vai atuar nessa parte. Então, as citocinas, elas ativam as células e uma coisa também que a gente precisa ter em mente, que é uma das coisas mais importantes. Aqui, em primeiro lugar, que a gente vai ter na inflamação aguda, seria a chegada dos neutrófilos, e em seguida dos macrófagos. Os neutrófilos, eles vão ser a principal célula que vai chegar na inflamação aguda. Inclusive, quando a gente já pensa naquela inflamação que já está durando tipo uns dias e começa a sair pus, esse pus ele vai ser um acúmulo assim, de neutrófilos mortos, que vão ser as células mais abundantes e as primeiras a chegarem nesse processo de inflamação aguda. Então, basicamente, aqui mostrando para vocês. Eu vou ter a saída desse leucócito do vaso em direção ao tecido, e aqui ele vai identificar o micro-organismo e vai fazer o processo de fagocitose, para ajudar a eliminar esses patógenos, esses restos celulares mortos. Tudo bem, a inflamação aguda ela não foi suficiente. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, por fim, a chegada de linfócitos, a produção de anticorpos na inflamação crônica, que é o que vocês viram ontem com o PV. E aí, basicamente, aqui o resumo, entre aspas, do que a gente conversou hoje, mas que o leucócito, ele vai estar no centro do vaso e ele vai, devido à vasodilatação e à saída desses fluidos, eu vou ter uma aproximação desse leucócito para a parede endotelial, e essa aproximação vai fazer com que eu me ligue nas seletinas e nas integrinas para iniciar o processo de desaceleração e adesão. Esse processo de adesão vai fazer com que os leucócitos saiam do vaso sanguíneo, vão para o tecido para defender o corpo dos patógenos, do dano. E assim é o processo de inflamação aguda. Aí, basicamente, de teoria que eu trouxe, foi isso. Aí a gente vai para algumas questões. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu trouxe algumas questões para a gente fazer. E aí eu vou começar lendo e a gente vai fazendo item por item. Paciente JP, 13 anos, é socorrido após um acidente ciclístico em sua rua. Durante o acidente, o paciente fraturou a mandíbula,
sendo levado rapidamente para a unidade de pronto atendimento. Após 40 minutos após os eventos, o paciente apresentou um intenso inchaço e dor na face do lado esquerdo, o que dificulta a palpação, sendo encaminhado para a realização de tomografia. Então, a gente já consegue ver que teve um dano. 40 minutos já indica que é um dano agudo, e a gente vê a presença dos sinais flagísticos, né? Dor, inchaço, com certeza está com vermelhidão. E aí, continuando, considerando o caso acima e o processo inflamatório, analise a alternativa correta. Letra A. O paciente apresenta um quadro de homeostasia, vou nem ler o resto. É um processo de inflamação aguda. O corpo dele não está em homeostasia, que é basicamente quando tudo está tranquilo, nenhum dano está acontecendo. Letra B. O paciente apresenta um quadro de inflamação aguda, no qual mediadores pré-formados, como 5-HT, estão associados ao exudato e o transudato. É basicamente isso que a gente viu. O 5-HT, a histamina, a bradicinina vão iniciar o processo de vasodilatação, e essa vasodilatação vai causar a saída dos fluidos e, portanto, o exudato, que é com a saída de proteínas, e em seguida o transudato, que é com menos proteínas, mais o líquido. E aí, seguindo, letra C. O paciente apresenta um quadro de inflamação aguda, no qual os mediadores pré-formados, como citocinas inflamatórias, estão associados ao exudato e transudato. Aqui está falando os mediadores pré-formados como citocinas, sendo que nesse primeiro momento seria seria mediadores pré-formados, mas não seriam citocinas. E citocinas já são aquelas formadas. Letra D. O paciente apresenta um quadro de inflamação crônica, não é crônica. Letra E também fala sobre inflamação crônica, sendo que não é crônica, é inflamação aguda. Então, está aqui, resposta B. Segunda questão. Paciente LEK, 47 anos, sexo masculino, comparece à clínica escola de saúde, se queixando de forte queimação e ardência gástrica. Ao exame de endoscopia, observa-se pregas gástricas avermelhadas, pontos de sangramento e discretas áreas erosivas, sendo diagnosticado com gastrite e encaminhado para a biópsia. Considerando isso, analise as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. 1. A coloração avermelhada das pregas gástricas se dá em decorrência da hiperemia? E aí a gente tem que sim, né? Que a hiperemia ela vai ser um aumento desse fluxo de sangue, e a gente tem um aumento de fluxo sanguíneo na inflamação aguda. E aí, 2. A redução de fluxo sanguíneo no processo inflamatório está relacionada a características de robô. E está errada essa alternativa, porque eu não vou ter a redução, eu vou ter um aumento desse fluxo sanguíneo. Então, eu vou ter a opção C, que 1 é uma proposta verdadeira, a 2 é uma proposição falsa. Seguindo. Um aluno de iniciação científica coletou uma amostra de garganta de um paciente e foi observar ao microscópio. Ele relatou ao professor orientador que o material estava repleto de um fagócito sanguíneo, típico de processos inflamatórios agudos. Qual a célula indicada pelo aluno? Quando a gente fala aqui dessa amostra de garganta, a gente já pensa nesse processo de inflamação aguda, e a gente também sabe que a célula mais abundante que vai ter nesse processo de inflamação aguda, nessa formação também de pus, seria o neutrófilo. Então, seria a letra E. Mas também entender que, o linfócito T, ele vai estar mais relacionado a alguma resposta crônica. O macrófago, ele vai fazer parte, sim, do processo de inflamação aguda, mas ele vai chegar depois do neutrófilo em uma quantidade menor. As células NK, elas não são fagócitos, assim como também os mastócitos não são. Certo. Questão 4. A gente está chegando no final. As reações de hipersensibilidade são reações rápidas ocorrendo à frente à exposição a um agente alergênico que normalmente não deveria constituir um risco biológico.
Sobre a velocidade dessas reações, assinale a alternativa que conflui corretamente com o processo inflamatório agudo. Então, a gente vai ter letra A. A alta velocidade das reações de hipersensibilidade se dá pelo fato de que mediadores pré-formados em eosinófilo e basófilo, como histamina e bradicinina, são liberados no meio, levando ao quadro de edema e crise alérgica. A gente, durante a aula, não abordou tanto o tema de crise alérgica, mas ele também participa quando tem, por exemplo, uma exposição a alérgeno em asma, eczema, dermatite, e pode ter essa degranulação, levando a esses processos de inflamação aguda. E aí, para descartar as outras, a gente vai. B. Alta velocidade das reações de hipersensibilidade se dá pelo fato de que os mediadores pré-formados por linfócitos... Não, os mediadores pré-formados não são feitos por linfócitos. C. Alta velocidade das reações de hipersensibilidade se dá pelo fato de que os mediadores neoformados, os basófilos, eles não vão fazer parte dos neoformados, eles fazem parte dos pré-formados. E os neoformados, eles vão fazer parte de um processo que ele vai ser um pouco depois, né? Então, quando a gente fala sobre a alta velocidade das reações de hipersensibilidade, alta velocidade, a gente já está falando dos mediadores pré-formados, porque são os primeiros que vão fazer o processo de vasodilatação, enquanto que os neoformados ainda não estão prontos. Então, tá errado. D, também é a mesma coisa, ele fala aqui sobre mediadores neoformados. E, por último, a velocidade das reações de hipersensibilidade independe dos mediadores químicos? Não, né? Na verdade, ela depende muito e só consegue ser feita por causa delas. Tá chegando no final. Questão 5. Pedro, estudante de medicina, realizou um leucograma que apresenta uma neutrofilia. O médico explicou que esse evento é característico de processos inflamatórios agudos, que ocorrem em resposta a uma citocina secretada por uma célula presente no tecido inflamado. E aí, pede para identificar a célula e a citocina, respectivamente, que estão envolvidas no evento observado no leucograma do estudante do Pedro. A gente está falando dessa neutrofilia. Então, quando a gente fala desse processo de neutrofilia, principalmente envolvendo a inflamação aguda, letra A, TH1 e IFN-gama, ela faz mais parte de respostas imunológicas celulares, não muito da neutrofilia. Aí, os linfócitos B e o L4, eles fazem mais, a letra B, né? Eles fazem mais parte de um processo de formação de anticorpos, que também vai ser algo mais crônico. Letra C, macrófago e L6. Pronto. E aí eu até botei aqui na explicação para vocês que, atenção, IL-6 ela vai ser uma citocina produzida por macrófagos em resposta à infecção e estimula a produção de neutrófilos na medula óssea. O aí letra D, né? O IL-5 ele vai ser mais responsável pela ativação de eosinófilos. E, por último, o monócito e o TNF-alfa, eles até podem ter um pouco de relação, mas o macrófago e o IL-6, eles têm uma importância muito maior. Então, a gente se mantém na letra C. Questão 6, eu acho que é a última, ou a penúltima. Eu acho que é a última. O processo inflamatório agudo considera sobre o processo inflamatório agudo, considera as assertivas abaixo e a relação proposta entre elas. 1. Imediatamente, no início da inflamação aguda, citocinas pró-inflamatórias são sintetizadas em respostas aos agentes infecciosos e traumáticos no tecido lesionado? A gente tem que sim. A gente tem que sim,
citocinas já entram no processo de síntese. Aí, por último, 2. Durante a inflamação aguda, não existe a necessidade de mediadores químicos inflamatórios pré-formados, sendo que esse é completamente falso. É impossível a gente ter uma resposta inflamatória sem esses mediadores químicos inflamatórios. Eita, peraí, gente, eu errei o gabarito. Gente, perdão, pera. Perdão, aqui tem de citocinas. Perdão, foi um erro bobo. A gente viu antes que as citocinas elas vão ser as segundas a serem liberadas, porque elas ainda vão ser produzidas. As primeiras as liberadas sendo aqueles mediadores pré-formados, a histamina, a bradicinina. Perdão, a desatenção. Certo. Por último, os 5 sinais cardinais da inflamação, como dor, calor, rubor, edema e perda de função, se desenvolvem em resposta a infecções e lesões teciduais. Assim, considerando esses sinais cardinais, assinale as alternativas a seguir e as relações propostas entre elas. O calor, o rubor e o edema ocorrem em consequência da dilatação do vaso que irriga o tecido inflamado, e a gente viu que sim, que basicamente o processo inflamatório agudo ele vai ser muito feito por causa da vasodilatação, e essa vasodilatação causa calor, rubor, edema, pela saída dos líquidos e pelo aumento da irrigação do tecido. 2. No tecido inflamado são produzidos mediadores inflamatórios, como histamina, que tem um efeito vasodilatador, induzindo a dilatação do vaso, com consequente aumento do fluxo sanguíneo na área. E sim, as duas estão certas, e sim, a 2 é a justificativa da 1, porque esses mediadores inflamatórios que vão fazer esse processo de vasodilatação que vão levar a esses sinais flagísticos. Por fim, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Perdão se eu passei um pouquinho do tempo. Alguém tem alguma dúvida? Não, tudo ok. Certo. Obrigada, gente. Obrigada. Ingrid, obrigada.